Brasil perde para a Croácia nos pênaltis de 4-2 e é eliminado da Copa do Catar nas quartas de final. E aí, galera, hoje eu vou fazer um vídeo analisando, né, dando notas para os jogadores da seleção que jogaram contra a Croácia na Copa do Mundo e que perdeu nos pênaltis. Então eu vou dar nota para todos os jogadores que jogaram, né, claro. Se não jogaram não dá para dar nota, né, porque eu vou dar a nota só do jogo, não da Copa inteira, mas do jogo. Então bora começar. O Alisson, eu acho que, por exemplo, muita gente fala, nos pênaltis ele devia ter pego pelo menos um pênalti. Acho também. Só que o Alisson, ele não é um goleiro de disputa de pênaltis, né? Então, por exemplo, não foi um lance assim, tipo, porra, o Alisson cata pênalti pra caramba, pô, dava pra pegar. O Alisson, ele é, pra mim, um dos melhores goleiros do mundo, segundo só atrás do Neuer. Então, eu acho que eu vou dar 6 pra ele, por causa que, claro, na partida não usaram ele, não usaram ele. A única parte que usou foi na hora do gol da Croácia, que não foi culpa dele, a bola desviou no Marquinhos, que também não é culpa do Marquinhos, que pô, o cara tentou bloquear a bola ali e pegou e desviou, né? Não é culpa do Marquinhos aquele gol. Então eu vou dar 6 pro Alisson. Pro Danilo, muita gente acha que ele foi mal por causa da hora do gol. Eu não acho que foi erro do Danilo na hora do gol. Ele estava cansado fisicamente já na hora. Ele esperou o cara, o lateral foi e tocou. Claro que ele podia ter fechado mais um pouco, mas eu acho que ofensivamente o Danilo foi muito mal. Por isso que eu vou dar 6,5 para ele. Porque esse 6,5 poderia ser menor, mas é 6,5 por quê? Porque defensivamente o Danilo foi bem. O Danilo foi bem defensivamente, foi sólido. Defendeu bem. Então eu vou dar 6,5 para ele por causa disso. Poderia dar mais se ele fosse um pouco melhor ofensivamente na partida, que ele foi horrível defensivamente, claro. Perna, se eu não me engano, ele é destro, tava jogando à esquerda. Então, né, por estar cruzando com a perna esquerda, ele ia cruzar pior mesmo. O Militão, eu vou dar 7,5 pro Militão, porque eu acho que ele foi um dos melhores da partida. Defensivamente ele foi o melhor da linha defensiva, na minha opinião. O Tite tirou ele para colocar o Alexandro, que isso foi pra, né, porque o Alexandro é ofensivamente, mas eu não acho que devia ter feito isso por causa que o Militão tava bem na partida, tá? Mas aí eu vou chegar na nota do Alexandro, aí eu falo isso. O Marquinhos, eu vou dar 5 pro Marquinhos por ele ter errado o pênalti, tá? É um zagueiro, tudo, mas foi bater o pênalti, errou. Eu gosto pra caramba do Marquinhos, mas defensivamente também, eu acho que o Thiago Silva e o Militão meio que tiraram o papel dele, né? Que eles meio que foram melhores que ele na zaga mesmo, por a bola ter mais ido no lado, né? Do mais pro Thiago Silva e mais pro Militão na hora de defender. Então eu vou dar 5 pro Marquinhos. Se ele não tivesse errado o pênalti, até que eu poderia dar um 6, eu acho, não sei. Mas o Marquinhos, claro, não é um batedor de pênalti nato, mas, né. E tentou bater bem, mas pegou na trave. Então vamos lá. Thiago Silva, eu vou dar 6,5 pro Thiago Silva, porque eu acho que ele foi bem defensivamente. Não foi tão bem igual o Militão, mas acho que ele foi 6,5 pro Thiago Silva, tá? Pro Casemiro eu vou dar 6,5 também. Por quê? Porque eu acho que na hora do gol da Croácia não devia ter subido a linha, mas beleza, tá? Claro, o Casemiro joga bem pra caramba, mas ele teve meio que meio apagada, né? A partida dele foi meio apagada. Mas por não ter agido, por não ter muito acionado ele, tá? Não é porque ele jogou mal, por não terem acionado ele muito. Pro Paquetá eu vou dar 8. Muita gente não gostou do jogo do Paquetá. Eu gostei particularmente bem. E também tá influenciando esse 8 a assistência que ele deu pro Neymar, né? Pro gol do Neymar. E defensivamente ele foi bem, jogou bem até ofensivamente, perdeu alguns gols, perdeu aquele gol cara a cara, mas o goleiro ele saía muito bem, aquele goleiro, né? O Neymar eu tava em dúvida entre 8,5 e 9. Eu não sei mais ou menos, né, quanto, 8,5 entre 9. Eu vou colocar 9 pro Ney, tá? Por causa que o Ney foi bem, fez o gol,
né? Puxou a responsa para ele, fez o gol da classificação até na hora. Um problema do Ney que eu acho que sempre, né, na seleção ele tem bastante problema, que ele não volta para marcar. Então teve muitas horas que o Pedro e o Richarlison tinham que voltar e o Ney ficava lá na frente. Eu acho que isso foi muito errado. Eu acho que ele devia ter ido mais defensivamente, ter voltado para defender mais. O Vini Júnior, eu acho que foi uma partida apagada do Vini, então eu vou dar 6 pro Vini, né? Ele saiu, se eu não me engano, no começo do segundo tempo, então eu vou dar 6 pro Vini. O Rafinha eu vou dar 5, eu gosto pra caramba do Rafinha, gosto pra caramba dele, acho ele um muito bom jogador, só que foi bem apagado e igual o Antony entrou depois e conseguiu mexer mais, eu acho que o Rafinha sentiu a pressão, então eu vou dar 5 pro Rafinha. Pro Richarlison, eu vou dar 6,5, poderia dar menos, mas a Croácia anulou. A Croácia anulou totalmente o ataque. Eles conseguiram fazer um sistema de marcação muito bom para anular o ataque do Brasil. E então eu vou dar 6,5 pro Richarlison porque ele achou umas 2, 3 bolas ali pro Neymar e pro outros jogadores da seleção para ficar cara a cara com o goleiro. Eles erraram o gol, tá? Mas ele achou umas bolas boas que poderiam ter sido assistências. O Pedro eu vou dar 6,5 também, que eu acho que o Pedro entrou com raça, entrou com vontade de ganhar. Não fez nada quase, deu um cabeceio, né, meio errado, um cabeceio errado lá uma hora, de costas assim também. Bateu muito bem o pênalti, bateu bem o pênalti. Mas eu vou dar 6,5 pro Pedro por no tempo regulamentar não ter feito muita coisa, por causa que, igual eu disse, a Croácia anulou totalmente o ataque do Brasil. Por causa do sistema de marcação deles. Pro Rodrigo eu vou dar 5,5. Pro Rodrigo eu acho que. Não porque ele errou o pênalti, tá? Errar o pênalti, beleza. O cara é um moleque novo, tem 21 anos. Foi o primeiro a bater o pênalti. E errou. Bateu mal, bateu, mas tá. Mas eu acho que o Tite não devia ter colocado o Rodrigo na hora que ele trocou o Rodrigo pelo Vini. Eu acho que ele devia ter colocado o Martinelli. Quando ele colocou o Rodrigo, eu falei, pra que ele fez isso? Devia ter colocado o Martinelli, porque o Martinelli é bem melhor na ponta do que o Rodrigo. Eu acho o Martinelli mais jogador que o Rodrigo. Então, é por isso que eu acho. E também, tá, por ele ter errado o pênalti, beleza, também influenciou. E eu acho que no tempo regulamentar ele não jogou tão bem. Ele fez alguns lances lá, mas não lances assim que eu acho que o Martinelli teria sido melhor. O Rodrigo é melhor mais no meio, né, mais no centro. Ele é melhor jogando no centro. Tanto que quando ele foi pro centro uma hora, ele achou aquele lance que o Richarlison tocou pro Neymar e aí o goleiro foi bem e pegou a bola. Pro Alexandre eu vou dar 5, que ele entrou pro final do jogo, não fez nada, entendeu? Entrou, tomou o gol lá que não foi do lado dele, né? Mas eu vou dar 5 por ele não ter feito absolutamente nada, porque ele entrou no final. Fred eu vou dar 5 também, mesma coisa do que o Alexandro, e também porque eu acho que ele não devia ter subido a linha, né? Ele e o Casemiro terem atacado na hora que saiu o contra-ataque da Croácia, porque eles atacaram, a Croácia roubou a bola, não deu tempo deles voltarem, a Croácia puxou o contra-ataque e que eu acho que se o Fred e o Casemiro tivesse lá, eles poderiam ter conseguido bloquear essa bola. E também uma coisa que eu acho que é para a seleção inteira, para a linha defensiva, que faltou para a seleção ter matado o contra-ataque ali. Qualquer jogador que tivesse lá perto, pô, dá um puxãozinho. Dá um puxãozinho. O juiz dar uma amarela, a Croácia fez isso o jogo inteiro e conseguiu conseguiu, né, parar muitos contra-ataques nossos por causa disso. E a seleção brasileira não faz muito isso, né? Então, se tivesse parado ali o contra-ataque, dava um puxão ali, camiseta. Não precisava nem ser, não é brutal, sabe? Um puxão ali, pronto. O juiz dava um amarelo. Eu acho que os jogadores erraram nisso. Acabou aqui as minhas avaliações, as notas para os jogadores da seleção. O melhor da partida, quem eu acho que foi? Eu tava em dúvida entre o Neymar da seleção, e foi o Neymar, tá? Da seleção foi o Neymar. Mas do jogo em si, eu acho que foi o Modric, que o Modric jogou muito bem. O Modric, ele via que o Brasil tava atacando pra caramba, ele ia até a linha da zaga, pegava a bola, ficava tocando ali entre os zagueiros, acalmando o jogo, entendeu? Então eu acho que ele foi muito bem nisso.
pra mim era em dúvida entre Neymar e Modric. Eu acho que eu vou dar pro Modric melhor jogador da partida, mas da seleção foi o Neymar, né? Pior jogador da partida, eu acho que foi o Rafinha por não ter feito muita coisa. Eu acho que a seleção, tipo, o Rafinha, claro, ele entrou mais no segundo tempo, ele saiu, claro, e poderia ter feito mais coisa, poderia, mas não foi, por exemplo, pior, nossa, pô, perdemos culpa dele. Não foi por causa disso, mas para dar para alguém aqui para dar para alguém o pior da partida, tem que ser pro Rafinha, tem que ser pro Rafinha. Então, acabou aqui minhas avaliações, minhas notas da partida. Então, quem assistiu, muito obrigado. Se você não deu like ainda, dá o like. Aperta aí o botão do like aqui, do joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar vídeo aqui no canal.